Bem-vindos ao nosso podcast do Portal Maracaju. Nesta quinta-feira, estamos recebendo mais uma vez no estúdio a terapeuta e psicanalista Sirlene Borges. Ela está aqui hoje para falar muitos assuntos e cada vez que a Sirlene fala, gera uma polêmica. Das últimas edições falamos sobre Bebê Reborn, né? Falamos sobre tantas coisas. Eu convido você também a assistir, né, esse primeiro podcast com a terapeuta e a psicanalista Sirlene Borges, que foi, né, muito bacana, está no nosso canal do YouTube, do Portal Maracaju. Convido você a participar também desse podcast especial hoje. Vamos falar de vários temas. Bem-vinda ao nosso podcast aqui na programação do Portal Maracaju, né? O Portal Maracaju que está fazendo essa programação especial do podcast. Bem-vinda, Sirlene. Boa noite a todos. Sirlene, nós estamos aí falando de tantas coisas sensíveis, principalmente na saúde emocional, e estamos num tempo também, né, que se pede muito sobre isso, né, o quanto é importante nós estarmos atentos quanto à saúde emocional das pessoas, né, e nessa oportunidade vamos falar muito sobre, né, temas sensíveis, e com certeza, né, você já veio afiada para tudo isso, né? Com certeza. Bom, vamos abrir aqui a nossa caixinha de perguntas, né, para a gente começar aí o nosso bate-papo aqui com as questões que nós discutimos aqui sobre o quão relevantes são, né, os comentários e tudo que aconteceu nessa última semana. E eu queria trazer aqui para dentro desse ambiente, né, uma questão que aconteceu em Maracaju, um caso que aconteceu na comunidade, né, no caso ali, na Câmara, mais especificamente, você ouviu falar sobre uma proposta, né, um projeto de lei onde havia, né, a proposta ou a permissibilidade para a leitura da Bíblia em espaços públicos e também em eventos públicos, né? O que você entendeu ou pode falar para a gente um pouquinho, né, dessa lei que foi direcionada pelo vereador Bruno Barros e Diogo Friso, que eu trouxe também o Diogo aqui para falar sobre essa lei, e consequentemente foi vetada pelo prefeito. Então você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é algo que traz uma curiosidade, né? Porque uma lei que faz uma permissibilidade, né, para que se ocasionalmente fosse, né, permitido a leitura da Bíblia, ela foi vetada pelo prefeito. O que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, Sirlene? Então, eu gostaria muito de dar, né, eu vou dar a minha opinião, primeiro como pessoa da sociedade, e a minha segunda opinião como uma islâmica. Eu acredito que o Brasil, por ser um país, né, livre para ter várias religiões e todas as crenças, fés devem ser respeitadas, eu não vejo problema quanto a isso. Ler a Bíblia em escola, ter leituras de Bíblia em escola, como qualquer um outro livro, o Alcorão, qualquer livro sagrado. A leitura da Bíblia ou qualquer um outro livro incentiva nossas crianças, nossos adolescentes a terem boas condutas, né? Aprende também sobre famílias, né? Isso é muito importante para todos nós. Mas entendo que o incentivo à leitura da Bíblia é importante, desde que não seja uma lei. Porque se a partir do momento que for um incentivo, tá tudo muito bem, né? A gente acolhe, a gente agradece. A palavra, né, ela vem para nos completar, nos ajudar no dia a dia, ensinar nos princípios. Eu sempre falo, você pode ter a melhor faculdade, e os melhores livros, mas o único livro mesmo que vai te ensinar a ser uma mulher de caráter, um homem de caráter, é a Bíblia. A Bíblia nos ensina a ser pessoas de bem. E isso faz muita falta também na sociedade, principalmente ali nas nossas crianças, nos adolescentes, onde eles aprendem, né, a conduta do bom caminho, respeito à família, tudo isso. Mas eu, como islâmica, também penso que se é um incentivo,
maravilha. A partir do momento que se torna uma lei, já fica mais complicado, né? Porque eu, como islâmica, daí também teria que ter o meu Alcorão lá disponível. E tem outros livros, né? Existe o catolicismo, existe, né, os cristãos, assim, existe o livro de Allan Kardec. Então, assim, são muitas religiões, e todas têm que ser respeitadas. Mas a leitura da Bíblia como incentivo nas escolas, nas repartições públicas, em qualquer espaço, defendo sim, porque o cristianismo, o catolicismo, o islamismo, todos professam a mesma fé, a fé em Deus, a fé em Alá. Então, para mim, não muda nada. Eu apoio esse incentivo, gostei muito, né, das palavras do vereador Bruno Barro. Ele foi de uma extrema educação, de uma extrema cultura, de um extremo conhecimento, a explicar esse projeto de uma forma, assim, com tanta sabedoria e com tanto carinho, que não restou dúvida. Foi apenas um incentivo, e ele ali não desmereceu, né, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de fé. Eu gostei muito, eu achei as palavras dele, o conhecimento que ele trouxe ali, defendendo, né, o incentivo, foi muito bacana, foi muito bacana. Nós vimos ali uma situação, né, onde houve um veto sobre essa lei, então, né, por isso que eu achei relevante, né, esse tema que a gente comentasse aqui, porque houve vários entendimentos diversos, porque por um momento foi aprovado na Câmara, e em outro momento, né, não foi aprovado pelo jurídico da Prefeitura, né, então houve essa divergência, né, e é o curioso que as pessoas comentam, que fala assim, mas por mais que a gente tenha ali, né, um prefeito que professa a fé cristã, né, a gente vê a dificuldade que foi desse assunto avançar, né, dentro desse ambiente. Então, por isso que eu achei importante você comentar sobre isso, né, com a sua experiência, né, da terapia, da psicanálise a respeito desse tema, porque ele também envolve, né, uma saúde. A fé é uma saúde mental, a fé é uma promove. saúde. Né? Eu fui questionada em vários lugares. Quando aconteceu a sessão, no momento da sessão, eu estava sem internet na minha sala. Então, eu resolvi ler. Eu fui estudar um pouquinho, porque eu pensei, se acontecer qualquer coisa, meu marido me liga. E disse, vai para algum lugar que pega a internet, que está acontecendo isso. Eu estava lendo. Quando eu saí da minha sala, no horário do almoço, eu fui para casa. E para mim estava tudo bem. Eu disse para ele, deu tudo certo, correu tudo bem na sessão, porque daí mais tarde, depois do curso, eu vou colocar o link e vou assistir a sessão, porque se o vereador faz projeto, aí algum requerimento, alguma coisa, eu terei que, né, tá tendo, montar tudo certinho. Ele disse, não, tá tudo certo, tá tudo bem. E eu fui tranquila pro supermercado, eu fui pra academia, eu fui pro curso. Eu só sei que onde eu entrava era barrada sobre o assunto. Você não vai falar nada, você não vai comentar nada, você não sei o quê. E assim, e o interessante foi uma pessoa que chegou em mim e disse, e aí, qual é o seu comentário? Você não vai se defender? Eu disse, mas me defender do quê? Para mim tá tudo bem. Uhum. Deus é o mesmo, então eu não vou me defender de nada. Eu vejo assim, o quanto falar de fé é difícil, até em um país onde as pessoas dizem, o Brasil é cristianismo, é catolicismo, é um país laico, né, de religião. Sim. Mas é difícil falar de fé. É difícil porque gera uma polêmica e uma coisa que não deveria gerar tanta polêmica. E olha, não só aqui, tá? Eu estou acompanhando lá fora, tá tendo problemas com questões religiosas em vários países onde o catolicismo é forte, onde o cristianismo também é forte. Então, não é só aqui a questão assim, dessa polêmica. Foi um tema relevante, mas vamos dar continuidade aqui nas nossas questões, perguntas relevantes sobre saúde mental, né, que é o tema do nosso podcast hoje, né, falar sobre esse momento tão importante que é o mal do século. Né, nós estamos vivendo uma grande depressão, que é uma questão de saúde mental. Né, então nós precisamos sempre destacar, né, que as pessoas busquem ajuda, apoio,
né, entendam e reconheçam, né, que existem profissionais, pessoas capacitadas, especialistas na área que vão ajudar você a superar, né, crises, né, crises internas e externas. Isso aí que eu observei que a doutora falou sobre isso, né? Então nós estamos falando sobre vários tipos de crises mentais, no caso, né? Olha, uma delas eu quero destacar aqui sobre a saúde mental no trabalho, né? Então, uma das coisas que nós vemos é que com o tempo, né, as pessoas vão trabalhando, né? E é comum entrar numa empresa com uma função. De repente você tem 2, de repente você tem 10, né, e o tempo vai passando, né, e você se torna uma pessoa cada vez mais responsável, e isso vai acarretando um fardo, né, na responsabilidade, e compromete a saúde mental das pessoas nas empresas. Você poderia falar um pouquinho sobre esse tema, Silene, sobre como é importante ter saúde mental e como as empresas precisam ter esse cuidado, essa sensibilidade com os seus profissionais, para que eles também possam ter ali momentos, né, agradáveis do trabalho? Sim, a saúde mental hoje é uma coisa assim que eu falo, você não pode deixar para depois. Assim como a gente, né, às vezes tem um problema de pressão alta, diabetes, a gente também precisa estar atento à saúde mental. Eu vejo a saúde mental nas empresas péssima, né? Tem lugares que a gente vai, que a gente olha para o funcionário se ele não tem condições de estar ali. Eu já convivi com funcionários, né, até mesmo da área da saúde, que eles não tinham condições de medicar paciente. Já presenciei funcionários medicando o paciente com lágrimas nos olhos, chorando, e eu, como terapeuta, depois chamo no cantinho para conversar. É o marido que deixou a casa, é os filhos que estão com problema, é a mãe que está desenganada, com problema de saúde, desenganada pela medicina. Então, no trabalho, quando a gente vai para o trabalho, lá é o lugar que a gente passa mais tempo. Geralmente tem trabalhos aí que é o dia todo, né? Passa mais tempo. Ali você tem os seus colegas de trabalho, tem seu chefe, tem as suas responsabilidades. Então, tudo isso pesa. O que eu ouço mais de reclamação é que, assim, os funcionários, eles estão trabalhando bem, mas às vezes tem um chefe que faz um problema na vida deles. Aí a pessoa sai da empresa, eu digo, mas você entrou ontem na empresa, você está ganhando super bem, empresa maravilhosa. Não, a empresa é maravilhosa, mas o chefe não dá para aguentar, ele vai me deixar louca, eu estou ficando louca. Então, assim, eu vejo assim, são pessoas despreparadas para lidar com pessoas, para lidar com gente, porque quando você vai lidar com pessoas, não é uma garantia de que todos os dias vai estar bem, né? Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso não estar. Ser líder não é você mandar, não é você querer estar num patamar maior do que o funcionário, do que você é líder, né? Você é um chefe, então você não tem que só chefiar, ordenar, mandar. Você tem que ser ser humano primeiro, você tem que ter empatia, você tem que ter uma saúde mental para você ser um chefe, para você ser um líder. Porque senão você vai adoecer o funcionário daquela empresa. E se adoecer o funcionário daquela empresa, a empresa vai sair perdendo, que os funcionários vão pedir as contas e vão embora. E resultado, vão entrar em depressão porque perdeu o emprego, tem conta para pagar, né? Tem aluguel, e isso gera uma bola de neve. Eu aconselho sempre as empresas terem, né, o tratamento, saúde mental, terapeuta, psicólogo, para estar sempre ali orientando. Tem um funcionário que não está rendendo, tem um que está sofrendo bullying, tem perseguição de colegas, porque tem colegas que eu não sei por que carregam o nome de colegas, né? Que são um verdadeiro terror na vida de algumas pessoas. E tem gente que não tem o psicológico para aguentar isso. Resolve ir embora. E consequência que essa pessoa vai embora, ela vai ficar sem pagar suas contas, sem ter condições de pagar seu aluguel. Às vezes ela acaba voltando para a casa da família, né, por falta de condições financeiras. Outra situação também que eu vejo é clientes abandonando a empresa, não por conta do funcionário, por conta do chefe. O problema não é a empresa e não é o patrão, é o chefe. Ah, deixou lá um diretor, um chefe, ele não está preparado para lidar com gente. Então, ele não sabe conduzir aqueles funcionários. Quando entra um cliente, ele vai
atender mal aquele cliente. Por que ele vai atender mal? Porque o chefe já tratou ele mal, já foi mal educado, já não teve sensibilidade, ele já está com o emocional abalado, ele está com um problema em casa, então ele não vai atender bem o cliente. Eu sempre digo, qual é o mais importante em uma empresa? Aí todo mundo me critica e diz, é o cliente. Não é o cliente, é o funcionário. Porque se o funcionário estiver bem, o cliente é consequência. Ele vai trazer cliente para aquela empresa. E uma vez que aquele funcionário for atencioso, carinhoso, for aquela pessoa maravilhosa, aquele cliente vai voltar e vai trazer mais gente. Porque eu já cheguei em estabelecimento onde eu comprei somente pelo vendedor. Não pela dona do comércio. Porque a dona nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem como está. Mas a funcionária, de uma extrema elegância, de uma extrema educação, que eu tenho que levar. Mesmo não gostando da coisa, normal, eu tenho que levar. Porque eu me senti na responsabilidade, porque eu fui muito bem atendida. E tem lugares que eu compro que eu sou extremamente, muito bem atendida. Aí você olha para a dona, para o comércio, você olha para o chefe, eles têm apoio emocional. A dona vai para terapia toda semana, é chique, ela vai para terapia, entendeu? E ela passa para as funcionárias um carinho muito grande. Uhum. Eu estava numa boutique comprando, aqui em Maracaju mesmo, só não vou dizer o nome porque eu não vou ficar fazendo propaganda, né? Ela falou para mim, a minha funcionária, eu perguntei da funcionária, se está doente, está afastada, ela precisa de tratamento. E eu disse, nossa, então você está sozinha? Ela disse, não, vou ficar até ela voltar. Porque eu preciso, nesse momento, ter paciência com ela, para ela se cuidar, para quando ela voltar, ela tomar conta de tudo para mim. Olha que carinho. E eu achei isso muito interessante. Mas aquela patroa faz terapia. A gerente dela é uma pessoa maravilhosa. Sabe tratar os outros funcionários com o maior carinho do mundo. Não chega gritando, não chega falando eu te mando, é eu que mando aqui, não chega dando patada. Tem uma educação. E a gente tem que ver também, não é só o lado de educação. Tem o lado lá na nossa casa que ficou. O nosso filho pode estar doente, né? Tem mães solos trabalhando, preocupada com contas, aluguéis, exames de filho, às vezes a mãe e o pai não estão bem de saúde. Envolve um monte de questão, que se a gente for ficar falando, vai falar a noite toda. É a rotina, né? É uma rotina. Uhum. Então, a gente traz a nossa rotina conosco. Ah, mas você tem que deixar em casa. A gente carrega com a gente a bagagem. É a mala. Sim, é a mala. Aí eu cheguei numa empresa, eu já sou logo mal recebida. Logo de manhã eu dou bom dia e ninguém responde. Uhum. Aí o chefe já está lá já armado. Aí entra um cliente. Como é que eu vou atender esse cliente? É interessante você comentar sobre isso, porque nós temos vários comentários a respeito do atendimento ao cliente, que é um dos gargalos, né, do comércio. Né? Um cliente, ele sai de casa, às vezes se dispõe em ir até aquele local e espera, às vezes, uma recepção, né? Algo que envolva um bom dia sequer, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Então eu observo isso e dentro do comércio a gente espera isso, né? Que seja um ambiente leve, alegre, né? Porque queira ou não você vai comprometer ali seu orçamento, né? Muita gente vai gastar seu dinheiro ali naquele lugar, né? Então essa questão para a gente fechar aqui esse tema, né? Sobre como a gente pode resolver isso de acordo com a sua opinião como terapeuta, né? Sobre o atendimento ao cliente, sobre esse relacionamento empresarial. A gente precisa, né, que a empresa aceite esse plano de uma educação, reeducação, direcionamento, tanto para gerentes, tanto para funcionários. Eu tenho propostas, palestras, reuniões, tudo que envolve a questão emocional no trabalho. Né? Isso envolve todo mundo, não estou defendendo somente o funcionário, isso envolve todo mundo, para que todo mundo tenha uma saúde mental e saiba conviver, né? Hoje eu vejo muita dificuldade assim das pessoas que substituem umas a outra. Tem um colega lá que está doente, eu não quero substituir ele. Então a gente tem aquele plano de dizer, olha, seu colega está doente, amanhã pode ser você. Então a partir do momento que aquela empresa ela está envolvida, ela tem ali um plano terapêutico para toda a empresa, os funcionários vão saber ceder.
Nosso ABCD. Eu posso ficar mais tarde hoje para substituir alguém que faltou? Ele vai ter alegria de ficar. Porque ele já está envolvido em um plano terapêutico, ele já está bem alinhado, ele está orientado. Então, assim, é tudo mais leve quando envolve um plano terapêutico dentro das empresas. Isso eu falo, é escola, empresas, comércios, fábrica, tudo precisa ter. Porque a questão emocional é muito grande, principalmente no meio de mulheres, né? A gente também vê ali a questão da TPM. Que a TPM é uma doença, ela precisa ser tratada. E tem gente que não concorda. É uma doença. Isso para mim é uma novidade. Eu não sabia que a TPM... Porque algumas mulheres, elas trazem para si e falam, eu tenho isso, né? Eu tenho TPM, ou estou com TPM, né? E você falando sobre a TPM ser algo, né? Ser algo que pode ser tratado, isso é muito importante TPM mesmo. É tratado. Relevante. TPM é tratado e precisa ser tratado. Porque uma mulher com TPM, se ela está totalmente descontrolada, ela pode cometer qualquer coisa. E no ato da TPM, ela não vê nada. Ela agride, ela xinga, ela briga, ela quebra tudo e ela vai embora. E depois volta arrependida, mas o estrago está feito. Né? Eu já presenciei, já tive pacientes com TPM graves. E TPM precisa ser tratado, vai ao médico, conversa com o médico, sempre conversa com o médico, ele vai passar um medicamento que não vai te atrapalhar no teu dia a dia, mas que vai controlar a TPM. Até mesmo com a terapia a gente vai conversar, porque assim, em empresas, eu sempre falo, onde uma mulher está de TPM, meia dúzia está junto, parece que é uma coisa, né? É um ciclo, né? É uma natureza, então uma puxa a outra. E aí, eu já estive em consultórios que todas estavam de TPM juntas. E era maravilhoso quando elas não estavam, quando eu ia no consultório. Agora, quando eu chegava, que eu abria a porta do consultório, da maneira que eu era recebida, tá todo mundo de TPM aqui. Tanto é que muitas dessas mulheres engravidam até juntas, você já prestou atenção? Às vezes uma empresa tem uma mulher grávida, de repente 2, 3 está grávida, tudo na mesma empresa. É meio contagioso isso? Não entendi muito bem. É a natureza, né? É a natureza, é o ciclo. Bom, falando de TPM, a gente também tem que falar, né, do relacionamento doméstico familiar. Né, como a TPM vem afetar também o ambiente em casa, né, e como isso pode gerar, como você disse, todo tipo de situações que pode gerar depois um arrependimento, a pessoa pode ficar, né, receosa ali pelas coisas que fez durante esse período. Fala um pouquinho sobre essa situação que a gente vê tão corriqueira nas famílias, nas casas e lares. Sim, deixa eu só explicar melhor a questão da TPM. Existe a TPM que a mulher fica agressiva, existe a TPM que ela se cala e existe a TPM que ela só chora, né? Fica chorona. Então, assim, todas elas precisam de uma atenção médica. Não é vergonha nenhuma chegar para o médico e dizer, eu estou virado no giraio, eu quero matar eu estou muito mal. O médico vai te medicar, você toma um medicamento. Ou fica chorona, né? Chora por qualquer coisa. Eu, na minha TPM, eu quero ir embora para São Paulo, eu quero ir embora do Brasil, eu quero sumir. Quando você me vê, eu quero ir embora, eu estou de TPM. Mas aí eu me conheço. Por isso que eu falo, a psicanálise, ela te liberta. Você se conhece. Você tem que se conhecer. Né? Não é vergonha. Eu sou mulher, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu estudo neurociência, mas eu também tenho TPM. E quando as coisas não estão bem, o que eu falo? Eu vou embora, eu vou sumir, eu vou para São Paulo. Ninguém vai me achar mais. Mas não é aquela questão que eu vá, mas é naquele momento que nada deu certo ali e eu estou naquela euforia, mas depois passa. E eu ouvi falar que homem também tem TPM. É verdade isso? É que assim, quando o casal ele é muito ligado um no outro, não é que o homem tenha TPM. Ele começa a absorver tudo que a mulher sente. Então, antes da TPM, geralmente a mulher tem mal-estar. Né? Eu tinha muita dor no corpo. Hoje eu me programo para ter TPM. Graças a Deus eu tenho essa condição, né? Meu médico, ele faz um esquema medicamentoso lá, com hormônio, e eu me programo para quando é que eu quero estar de TPM. Porque eu sou uma mulher muito para frente. Eu falo, eu já estou lá em 2050. Eu não vou ficar tendo TPM na hora que eu não quero. Então, assim, eu tinha muita dor no corpo e ficava muito triste. Em consequência, o meu marido ficava de cama com muita dor no corpo. E dava um vazio nele. Aí quando eu me informei, eu disse pra ele, olha,
É normal que o casal, quando ele tem muita ligação, quando eles estão muito ligados um ao outro, eles têm essa conexão. É uma conexão, né? O homem, ele acaba tendo essa conexão muito forte com a mulher, acaba sentindo, né? Às vezes dor de cabeça, mal-estar. É muito comum. E a gente sabe que, falando de TPM, falando de casas, de relacionamento, casais, né, no caso, você poderia já entrar no assunto da violência doméstica, né? Eu vejo assim que pode ter alguma relação, né? Você comentando, né? Apesar da gente entender também que pode ser outros fatores externos, mas comentando dentro desse assunto, eu acho relevante a gente já, né, falar um pouco sobre essa questão da família. Uhum. A violência doméstica é um caso, é algo que sempre existiu, né? Mas agora que está se comentando muito. Não, sempre existiu a violência doméstica. É que durante muito tempo foi ocultada, calada, né? Hoje a gente tem vários recursos, né? Hoje tem delegacia da mulher, boletim de ocorrência, corpo de delito, medidas protetivas, casa da mulher não sei o quê, casa da mulher não sei o quê, instituição para lá, instituição para cá. Tinha uma tradição antigamente, assim, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, né? Então, às vezes acontecia isso. Pode ser, né? Eu não vou muito bem por aí, tá? Porque eu, como defensora das mulheres, eu defendo, eu vou pra cima, eu denuncio. Assim, mas eu comentei que antigamente não tinha tanto comentário sobre isso, que havia essa restrição social. Até hoje, né? Ainda houve isso. Até hoje, né? Eu presenciei uma violência doméstica uma vez, a mulher estava gestante e o marido estava batendo nela. E eu falei assim, eu vou chamar a polícia, eu vou denunciar. E todo mundo disse pra mim, não faça isso. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu disse, tá bom. Saí e denunciei escondido. Aí o marido foi preso e no outro dia a mulher estava com ele de novo, porque ela retirou o boletim de ocorrência, entendeu? É assim, a violência doméstica, ela não está só. Quando a gente fala assim, a violência doméstica tá na favela, tá no interior, não. A violência doméstica, ela está em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as cidades, nas capitais, né, nos grandes países, tem a violência doméstica. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande quando a pessoa é da alta sociedade, ela não quer registrar boletim de ocorrência, ela não quer aparecer em mídia, ela não quer que ninguém fique sabendo. Então, ela não registra o boletim de ocorrência. Então, a gente tem essa dificuldade, muita dificuldade. Eu tive, ano passado, falando com um delegado, né, para saber dos casos de violência doméstica em Maracaju. A questão da violência aqui era na alta sociedade, bem mais do que em outros lugares. E sobre a questão de não denunciar ainda prevalece muito. E o principal fator ainda é o alcoolismo, né, o narcisismo. O alcoolismo ainda está em primeiro lugar na nossa cidade. Nas grande maioria das vezes, em casos de violência doméstica, é o alcoolismo. Você comentando agora, eu lembro daquela série, né, da Grande Família, que geralmente acontecia alguma coisa, a vizinhança toda saía a ver, né, geralmente na casa, né, na casa de alto padrão, geralmente os muros são mais altos, né, você não consegue ver tanta coisa, né, e dentro desse contexto a gente pode falar sobre os abusos que acontecem, né, porque às vezes a violência vem com muito abuso, né, vem com além das agressões. Sim, eu vejo assim, não é só a questão da mulher, né, é sofrer a violência, a gente tem que ver o que está por trás dessa violência. Às vezes aquela mulher, ela é da sociedade e ela não quer se expor. Às vezes aquele homem é tão agressivo que ela também tem medo, ela não vai se expor. Ou por medo, né, de ser julgada, ou por vergonha, ou simplesmente por ela depender dele financeiramente, emocionalmente. Então, eu vejo muita questão emocionalmente, sabe? Muitas mulheres hoje têm capacidade para seguir a vida sozinha, mas estão dependendo dos seus agressores por questão emocional. Ela é dependente dele emocionalmente. Tem aquela dependência emocional que não consegue deixar. Eu vejo muito essa questão hoje em dia. Hoje a mulher, ela tem muita oportunidade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro. Eu falo de estudar, de fazer uma faculdade. Muitas delas têm apoio da família, tem uma rede de apoio, mas ela não consegue sair daquele agressor pela questão emocional.
esse tema da dependência emocional que eu acho muito relevante hoje, porque ele é muito amplo, né? Eu comecei a ouvir mais sobre isso ultimamente, como ele tem sido de diversas formas ali, né? Um pivô ali, uma corrente, né? Que trava as pessoas, né? Principalmente afetando a sua identidade, né? Afetando, né? A sua desenvoltura na sociedade, profissionalmente, né? Muitas pessoas deixam de viver porque elas estão num círculo vicioso da dependência emocional. Exatamente. Você poderia dar um pouquinho mais de esclarecimento a respeito, né, de quão nocivo é a dependência emocional? Esse ciclo de envolvimento com essas mulheres, né, de dependência emocional, elas sofrem a agressão, tanto física, moral, sexual, muitas delas também virtual, mas elas não conseguem sair deles, porque elas... Geralmente, esse agressor, ele é um narcisista. Ele já fez uma lavagem cerebral na mente dela. Se você me deixar, você vai ficar sozinha, ninguém vai te querer, você é feia, você é isso, você é aquilo. Com o tempo, aquilo vai tirando toda aquela autoestima da mulher, vai caindo, e ela vai olhando para aquele agressor dizendo, eu sou tudo isso. Eu não sou capaz de arrumar algo melhor, eu sou feia, eu não tenho isso, eu não tenho nada. Se eu deixar ele, vai ficar pior. E acaba ficando com esse agressor. Todo agressor, na maioria das vezes, no fundo, são todos narcisistas. Eles abusam daquela vítima, depois eles vêm, pedem perdão, pedem desculpa, dá presente, chora, conquista aquela mulher de novo para ele fazer ela sofrer. E o narcisista, ele não ama. O narcisista não ama ninguém. Ele só quer fazer a pessoa sofrer. Ele quer tirar proveito da pessoa. E o abuso narcisista, que aí eu te respondo, por que essas mulheres não saem desse ciclo abusivo? Porque o abuso narcisista, ele causa dano cerebral. Ele causa dano cerebral. Aí essa mulher não consegue sair, se libertar disso. Quando uma mulher fala para mim, eu terminei o meu relacionamento abusivo, eu falo, você não terminou, você se libertou. Você está se libertando. Agora você vai aprender a ter liberdade, a ter uma vida leve, você vai aprender a dormir em paz, a se alimentar direito, a olhar para você, a se cuidar. Porque essas mulheres que sofrem esses abusos, elas não se cuidam, elas não se amam porque elas deixou de se amar, elas deixou de olhar para elas. O abuso foi tanto na mente delas que elas não conseguem se olhar. Elas não se vê como mulher, não se vê como ser humano, não se vê como pessoa. Tudo isso causa o abuso na mente das pessoas, tanto mulher quanto do homem também. E como as pessoas podem identificar se elas estão se relacionando com um narcisista de uma forma prática, né? Porque você já deu vários indícios, né? E às vezes há questões básicas, simples, que ela pode observar, porque pelo que você diz, né, o comportamento narcisista é só para ele, né? Só tem um lado, né? Só tem um lado. É isso. Só tem um lado. Eu sempre falo assim para as mulheres, ficam espertas ao comportamento. Aquele homem maravilhoso, aquele príncipe, que viu você com aquele vestido curto, né? Com aquele vestido maravilhoso e falou pra você, nossa, você é a mulher mais perfeita do mundo, quero casar com você. No outro dia ele tá com um buquê de flor na sua porta e já tá com um anel, ele já pegou a medida do seu dedo sem você saber, ele já sabe a cor que você gosta sem você falar pra ele, ele já entrou na tua casa sem permissão e já fez o jantar. Isso daí eu já na hora eu falo, tome cuidado. Ah, mas é um príncipe. Não, príncipe não entra na minha casa sem minha permissão. Como que ele fez o meu alimento preferido sem eu falar para ele? Então, assim, eles têm um poder de manipulação muito grande, né? Eles têm tempo para isso, eles observam aquela pessoa o tempo todo e eles vão fazer tudo para conquistar. A partir do momento que ele conquistou, ele começa, você não vai sair com essa roupa. Essa roupa é curta, não, você não pode sair com essa roupa. Essa roupa tá feia em você, tá horrível. Aí a mulher vai lá, coloca outra roupa. Aí ele olha, não tá do gosto dele. Aí ele fala, tá mais feio ainda. Ela volta e coloca uma roupa mais feia. Agora ela coloca uma roupa feia. Aí ele fala, agora tá legal, tá bacana.
né? Tá tampando tudo, tá bonito. Até passou uma novela que o homem, ele falava pra mulher que tava feio o vestido. Sempre que ela colocava um vestido lindo, maravilhoso, ele falava que tava feio. Eu sempre digo, tome cuidado com essas coisas, né? Aí a mulher vai, desce, coloca aquele vestido que ela tem lá no guarda-roupa que ela nem gosta. Aí ele fala, tá bonito, esse dá pra gente sair. Já é um tipo de abuso. Aí ela começa a rir, conversar no jantar, ele já começa a olhar feio pra ela. Aí ela quer tomar um vinho, uma cerveja, ele não deixa. Ele fecha a cara, ele quer ir embora. O narcisista, ele vai estragar tudo que te agrada. Até mesmo as suas festas de aniversário. Como que narcisista adora estragar a festa de aniversário? A mulher tá lá, ou o homem tá lá todo faceiro, né? Os amigos chegando, todo mundo empolgado. Aí lá vem o narcisista para estragar tudo. O que foi que você tá muito alegre? O que tá acontecendo? Aí ele já fecha a cara, fica com aquela cara feia, né? Dá uma expressão que tá bravo. Aí a pessoa já se intimida. Acabou o dia dela, acabou a festa, acabou tudo, perdeu a graça. Porque o narcisista, ele vai estragar tudo que te faz feliz, ele não suporta ver a tua felicidade. Então, tudo que ele puder fazer para estragar a tua felicidade, ele vai fazer. E é interessante você comentar sobre isso, porque vira um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E a pessoa acaba refém desse narcisista e não consegue sair mais. Não, a família já cansou de ajudar. Os amigos já viraram as costas porque não aguentam mais ajudar. Porque já aconselhou, já tirou aquela mulher daquela situação, já recolheu em casa, arriscou a vida. No outro dia ela volta, porque o narcisista, ele volta. Eu vou mudar, me perdoa, foi só ontem, eu não sei onde que eu tava, eu não sei o que deu em mim. E aí igual eu disse, já causou um dano cerebral nela, ela cai, é uma lavagem cerebral, ela vai cair, ou ele vai cair, e volta. Aí no outro dia tá lá a família de novo. Você voltou, voltei. E tá feliz. Aí quando você vai dizer assim, por que você aceitou voltar? Ele vai mudar. O meu relacionamento é assim. Eu sempre digo assim, quando a pessoa chega e me fala, eu sou narcisista, eu quero namorar, eu falo, não namore e não case. Porque não tem jeito. Você vai fazer uma pessoa infeliz. Não tem cura para narcisista. Não existe. Para que você vai estragar a vida de alguém? Eu falo. Vai estragar a vida de alguém para quê? Se trata. Depois, futuramente, depois de muito tempo de tratamento, você vê se você consegue. Porque se entrar na vida de uma pessoa, vai estragar. Agora você tocou num ponto que eu achei interessante, né? Como uma pessoa que reconhece ou que recebe um diagnóstico narcisista, né, ela pode buscar ajuda. Sim. A partir do momento que ela recebeu o diagnóstico de narcisista, ela tem todo o apoio psicológico. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, que é muito bom, né? O narcisista ficar ali 1 hora no divã do psicanalista, né? Conversar bastante, é muito bom. Pra gente mostrar pra ele o que ele tá fazendo de errado, o que ele tá fazendo de feio, que ele está prejudicando uma pessoa, que ele está fazendo alguém sofrer. Porque eu sempre digo, as pessoas são ser humano, tem sangue, é de carne e osso, ninguém é bonequinha de pano. Então você não pode pegar uma pessoa e tratar ela como se ela fosse uma boneca de pano. É muito bom o narcisista ficar 1 hora com o psicanalista. Ele vai procurar o tratamento, o psiquiatra vai encaminhar ele logo para um psicanalista, para um terapeuta, para um psicólogo. Mas geralmente em países de primeiro mundo, que o narcisista fica mais com o psicanalista mesmo. Porque daí a gente vai mostrar para ele onde que ele está errando. Se aquela pessoa está feliz, ela não deixou de te amar. Se aquela pessoa está bem arrumada, ela não deixou de te amar. Eu sempre digo, você quer olhar, quer saber como funciona o casal? Dá uma olhada para o homem. Dá uma olhada para a mulher do cara. Se aquela mulher tá linda, tá maravilhosa, tá feliz, tá com um sorrisão, tá bem arrumada, aquele cara é 10. Se aquela mulher tá triste, cabisbaixa, infeliz, um olhar caído, com medo, retraída, aquele cara não é bacana, não. Não é questão de dinheiro, não é questão de estar com uma roupa de marca, não é questão de estar com uma roupa lá de boutique, não é isso. Eu estou falando de felicidade, de amor próprio. Aquela mulher está trabalhando, está na faculdade, está super feliz, ou mesmo que ela está cuidando do lar, né, ela é feliz. Então, aquele cara é 10, é bacana.
Eu sempre digo isso. Olha para a mulher do cara. Presta atenção nela para você ver quem é o cara. Bom, a gente sabe que existem vários casos, né, que podem chegar à violência. O narcisista, ele pode ser violento? Sim, o narcisista pode. Ele pode promover ali violência doméstica e comprometer, né, a saúde ou a integridade das pessoas? Sim, narcisista pode. Eu, quando bem jovem, eu fui vítima de narcisista e psicopata. E eu posso provar porque eu senti na pele. Os dois cometem a mesma agressão. Tanto psicológica quanto física. E a psicológica é a mais triste, porque a física vai sarar. A psicológica fica por muito tempo. E somente um bom terapeuta para conseguir reconstruir essa vítima de novo. Eu falo, enquanto você não sair do papel de vítima, não se amar, não se cuidar, não aprender a viver com a tua liberdade, você não se libertou do narcisista. Porque tem pessoas que ficam muitos anos casada ou vivendo com narcisista, quando ela sai daquele relacionamento, ela fica perdida. Ela não se arruma, o cabelo está sempre do mesmo jeito, tudo bagunçado, ela não quer tomar banho, ela não quer comprar uma roupa bonita, ela não é feliz. Aí a gente vai conversar com ela não entendeu ainda que ela está livre. Aí você tem que dizer, filha, acorda, você está livre. Cai no mundo, a vida é sua. Vai tomar um banho, vai cortar esse cabelo, vai passar um batom. Muda esse cabelo. Compra uma roupa bacana. Você é livre, viva. Mas por que eu digo sempre? Quando uma pessoa sai de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com um narcisista ou de qualquer relacionamento abusivo, ela não está saindo, ela está se libertando. Porque é uma libertação, porque precisa de tratamento para se libertar. Porque a tua mente, ela já acostumou a viver naquela prisão. Então, quando você sai daquela prisão, a tua mente já avisa. O que você está fazendo aqui fora? Volta lá pro cativeiro. Aí a pessoa, ela demora se arrumar, ela demora a cair na real, que ela pode sair sozinha, que ela pode jantar com as amigas, que ela pode se divertir. Porque ela viveu muito tempo numa prisão, né? Eu falo assim para as pessoas entenderem, que se eu falar na língua da psicanálise, muita gente não vai entender o que eu estou falando. Mas todo relacionamento abusivo é uma prisão. Bom, e existem outros tipos de relacionamento que possam também, você comentou agora há pouco o psicopata, né? Uhum. Então tem o narcisista, tem o psicopata, existem outros tipos de relacionamentos que denotam esse comportamento, assim, esse distúrbio que pode afetar a vida das pessoas? Sim. Voltando o relacionamento narcisista, ele pode fazer a violência, não só física, psicológica, quanto virtual também. Ele pode te chantagear, colocando fotos, colocando coisas sobre você na imprensa, na mídia, nos canais, né, de mídia, tudo para te chantagear, tudo para desmoronar o teu emocional. A pessoa acaba entrando em depressão, em ansiedade, crise, não consegue trabalhar, não consegue sair de casa. E nas piores, né, a pior hipótese, a pessoa ainda acaba cometendo suicídio. Então, assim, essas violências, elas precisam ser notadas de início. Eu sempre digo, não deixa tomar conta. Porque depois que toma conta, a família não entende, vira as costas porque cansa. Os amigos viram as costas, vão embora. Porque na mente de uma pessoa que não está vivendo aquela violência, aquela pessoa não sabe porque ela não quer. Mas ela não entende que é um círculo vicioso e que a pessoa não consegue se libertar. Porque o abuso causa danos. Então, a pessoa ela não consegue sair sozinha. Precisa alguém lá pegar pela mão e ter muita insistência, persistência e cuidado, muito amor, muita proteção para resgatar aquela pessoa. Não é assim, larga, acabou o casamento, pede o divórcio. É libertação. Eu vou te dar a mão e eu vou ajudar você a se libertar da vida que você está vivendo, desse abuso, né, dessa violência. Então, a gente vai ajudar aquela pessoa a se libertar, para que depois ela tenha uma vida normal, que ela viva. Porque viver não é só estar aqui de olhos abertos e andando. Viver é você ter prazer de viver. Trabalhar, sorrir, comprar, fazer uma conta, viajar, comer bem. Isso é viver. Estar com boa saúde. E no caso de pessoas que sofrem esses relacionamentos,
muitas delas falam, eu já morri. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que falam, eu só morri e esqueci de cair, fala para mim. Eu sou um robô. Eu não sinto nada. Porque o abuso já consumiu tudo. Os sentimentos dela. Você falando me dá até um frio na espinha. Mas é um caso que você comenta e eu gostaria de saber se você tem uma informação a nível nacional, como isso tem afetado o Brasil a respeito desses problemas mentais, emocionais, psicológicos, esse comportamento, esses abusos, né? Como isso tem afetado a vida das pessoas no Brasil? Muito. O Brasil lidera, né? A violência doméstica, como outros países, o Brasil ainda acaba tendo um maior índice de violência. Essa semana eu ainda estava discutindo, eu não vou discutir números e nem tendências, mas eu estava comentando com o Gerisval. O quanto tem violência no Brasil que deixa a gente tão insegura a ponto da gente ter insegurança com tudo, medo de tudo. Eu estava comentando com ele sobre a questão das mulheres andarem livres, 1h da manhã, meia-noite, e comprar um lanche na Arábia Saudita. É a coisa mais maravilhosa do mundo, não tem violência. Não existe feminicídio, não existe violência, não existe roubo. E isso traz para nós uma segurança muito grande. É um país que eu sonho futuramente, para minha filha, para minha neta, que elas venham viver em um país onde elas têm o privilégio de ir e vir, estar livre. Quando a minha filha foi se casar, a única coisa que eu pedi para o meu genro foi, se acontecer algo, qualquer coisa que acontecer que não der certo, você só me devolva minha filha da forma que você está levando. Então, assim, até hoje ele nunca esqueceu disso, e às vezes a gente sempre comenta e dá risada, porque eu não tinha palavras para falar nada para ele, foi a única coisa que eu consegui pedir. Porque, como, né, você sabe, fui mãe solo, criei a minha filha, e muitos anos atrás fui vítima de violência, então isso ainda traz medo. Não vou dizer que eu não tenho medo. A gente não está segura num país como o Brasil. A gente não está segura. Não é questão de violência de marido, é tudo. A violência está constante. Hoje, se você dá a sua opinião sobre política, você vai sofrer uma violência. Se você der uma opinião sobre religião, você vai ser atacada. Se você der uma opinião sobre o que você acha, como tem que ser a forma de um casamento, para você se manter num casamento saudável, você também vai ser criticada. Né? Eu sou criticada. Tem gente que fala para mim, não gosto do seu trabalho, porque você defende mulher. Eu não gosto do seu trabalho. Porque você tem uma maneira, uma teoria de defender casais que eu não concordo. Mas eu tenho o prazer de restaurar casamento. Aí, se os casais são dispostos a se perdoar, aí o problema é deles, né? Eu estou ali, estudei para restaurar casamento, ajudar, fazer essa ponte, ajudar, cuidar, ajudar. Eu não vou fugir da minha missão. Mas, assim, é isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas falam, mas o Brasil não é um país livre de expressão. Você não pode dar sua opinião. Se você der, muitas das vezes você é criticado. Bom, agora você entrou num tema bem amplo, né, que é liberdades. Então a gente vê cada dia mais difícil, né, nós exercermos liberdade no Brasil, né, e principalmente nesse ponto que você disse sobre liberdade religiosa. Né, nós temos várias religiões, então dentro desse contexto, né, você professa a fé islâmica, né, o que você tem observado sobre, né, a sua fé e sobre esse contexto de segurança, né, da mulher diante do que você espera que aconteça no Brasil e que você comentou agora que viu e acontece na Arábia Saudita, por exemplo? Olha, voltando ao que eu estava comentando, eu espero muito ainda viver num país onde que os agressores pagam por todo o tratamento psicológico causado, né, nas vítimas, e que essas vítimas elas tenham todo o direito de defesa dos seus agressores, porque eu não acredito não estou criticando, mas eu não acredito em medida protetiva, e também encher país de instituição para cuidar de mulher também ajuda, mas não é a solução, e tem que mudar as regras de leis, né?
como tem em outros países. Porque senão a gente vai encher o país de instituição e as mulheres vão continuar sendo vítimas de agressão, né? E elas não têm o direito de se defender. Não tem um curso de autodefesa, o tratamento psicológico é caríssimo, quando elas sofrem violência fica tudo nas costas delas, né, como se diz, ninguém paga o tratamento. Então é um país que eu sonho, para minha filha, para minha neta, que elas tenham muita segurança, como a gente tem na Arábia Saudita, onde a mulher é protegida. Não existe feminicídio, ninguém bate mulher, ninguém mexe com a mulher, ninguém toca numa mulher sem permissão. Os homens não tocam nas mulheres, então assim, é um país assim que eu gostaria que as leis do Brasil mudassem, né, que essas mulheres vítimas de agressão que estão sofrendo de depressão, muitas vezes depressão maior, às vezes até perderam parte do corpo, foram mutiladas, que esses agressores paguem por todo o tratamento delas. E que elas tenham o direito de um curso de autodefesa, que elas tenham o direito de se defender. E que as leis mudem, né? Que a pena muda. Porque hoje no Brasil, salvo engano, acho que é 30 ou 40 anos só que ficam presos, né? Então, como eu acabei dizendo essa semana para uma pessoa, todo mundo tem família. Nem uma mãe quer perder uma filha. Nem um pai e uma mãe quer perder um filho. Ah, mas não, ninguém quer. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Quando uma mãe perde uma filha, isso é devastador para ela. Quando perde um filho, isso é devastador. E aí o criminoso fica em liberdade, aquela família inteira fica sofrendo. E ela ainda tem que pagar pelo sofrimento, pagar tratamento terapêutico, pagar cirurgia, trabalhar para se sustentar. Isso é muito doído. Bom, depois de a gente falar tantas referências do trabalho terapêutico, como é importante, né, você submeter as pessoas, tanto como a gente começou falando sobre o trabalho das empresas, né, terem essa abertura, né, e todas as pessoas que sofrem traumas ou vivem relacionamentos abusivos também buscarem ajuda e apoio, né, eu vejo a importância agora a gente falar sobre o quanto o seu trabalho, o seu projeto, né, de terapia ou na psicanálise pode ajudar as pessoas nesse momento, né, e buscarem ajuda, e quanto você está preparada para isso acontecer. Sim. Você me pergunta sobre a questão das empresas, o plano das empresas a terem terapeutas. Quantas empresas podem encontrar, né, apoio para esse projeto de grupo, né, seja dentro das empresas, ou as famílias podem encontrar esse trabalho, esse apoio que você dá a respeito da terapia e da psicanálise? Sim, em todo instante. Estou aberta para entrevista, estou aberta para palestra, para reuniões, e também eu tenho orientações, né, que vai desde panfleto, reunião, orientação, tudo para orientar as empresas, os funcionários, os donos das empresas. Nesse momento que a empresa tem algum interesse, uma dúvida a respeito, né, de como fazer, né, pode entrar em contato contigo, agendar uma visita. Você vai visitar essa empresa, você vai apresentar um plano de trabalho, né, uma atividade especial ali a respeito, né, daquela atividade individual e coletiva da sua equipe, né? Porque, como você comentou sobre como a liderança precisa estar preparada para lidar com seus liderados, né, e como é importante e relevante as empresas terem liderados capazes em condições plenas para exercer um bom atendimento, e tudo isso afetando no resultado, né? E como é relevante o seu trabalho, né, para poder orientar melhor, instruir essas pessoas na questão mental. Sim, né? Eu tenho uma dinâmica montada de orientação para a empresa. Ali vai a orientação para funcionários, desde assédio, assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de assédio, pressão psicológica. Eu tenho toda a dinâmica montada para apresentar para essa empresa. E a orientação às líderes, como tratar os funcionários, como o líder
precisa também, né, ser tratado. Qual é a orientação? Eu geralmente prefiro ter um bate-papo com o líder para saber como anda a empresa e com o dono da empresa. Aí eu já apresento um plano para eles. Dependendo do que o líder me falar, é o plano que eu vou montar para a empresa. Porque muitas das vezes o problema não está na empresa. A empresa é maravilhosa. O dono da empresa, o patrão, é maravilhoso. O problema está na liderança, que não está preparada para lidar com pessoas, para lidar com gente, para lidar com funcionários. Então, tudo isso afeta a empresa que sai perdendo. É a empresa que perde, porque a empresa ela vai perder um funcionário que muitas das vezes esse funcionário ele é estudado, ele tem uma capacidade de trabalhar muito grande, ele só precisa de um incentivo. E outra coisa que eu oriento sempre, a empresa ela precisa investir no funcionário. O funcionário está com dificuldade de trabalhar no computador. Invista naquele funcionário. Ele tem capacidade, você está vendo que ele tem capacidade, ele só está com algumas dificuldades, invista nele. A pessoa ali, ela está com uma dificuldade, no caso de mulheres, né, que eu vejo muito também nas empresas. Elas têm muita dificuldade com etiqueta. Vão trabalhar como se fosse uma festinha no fim de semana. Vai lá, chama a terapeuta, né? A gente vai conversar ali de uma forma carinhosa. Não é necessário que você saia gastando, mas que você mude o teu jeito de se vestir. Porque você está indo trabalhar, você não está indo para uma happy hour, não está indo fazer uma festinha. Então, tem tudo isso também. E cliente, como eu sempre digo, é consequência. Em primeiro lugar, tem que estar o funcionário. O funcionário tem que estar estruturado. Fisicamente, mentalmente, alegre, feliz, encorajado. A empresa tem que investir no funcionário. Para ele captar o cliente é consequência. É interessante, né, que o plano de trabalho que você usa, né, ele é amplo, né, ele busca ali todas as esferas, por exemplo, desde a liderança até o resultado com o cliente, como é importante, né, principalmente, né, eu tenho um curso de marketing e eu sei como é importante tudo isso que você está falando, né, porque dentro do processo, né, e do sucesso existe essa necessidade do conteúdo humano. Isso é insubstituível, por mais que nós estamos num tempo tecnológico, com inteligência artificial, né, com tantos assuntos a respeito da modernidade, né, muitas pessoas poderiam clicar num botão e comprar um produto pela internet, mas elas decidiram visitar a sua loja, decidiram ir até você, porque elas querem um relacionamento, uma experiência humana, né? Então, isso é muito relevante o que você está dizendo, porque o marketing também ele prioriza muito, né, o relacionamento humano e a experiência que as pessoas têm na hora de fazer as suas compras. Então, eu considero que você tem um ótimo objetivo, né, de ajudar essas empresas, principalmente aquelas que estão avaliadas ali com um problema de atendimento, que a gente sabe que às vezes acontece. Olha, fulana, né, tá diminuindo as vendas, as pessoas não querem comprar com ela, né, acontece, né, uma pessoa se destaca vendendo muito bem, né, em meio às outras que não conseguem chegar a esse ambiente. Então, tudo isso tem a ver com o posicionamento também, com essa liderança, né, com esse momento de desenvoltura que o profissional precisa ter. Com a saúde mental, ela pode, né, começar a evoluir, né, nesse momento. Sim. Profissionalmente, né, resolvendo às vezes questões pessoais, né, que ficam pendentes ali. Sim, eu já fui questionada pelo empresário, disse, mas se eu contratar os seus trabalhos, vai aumentar o atestado? Eu disse, lógico que não, vai diminuir. Porque muitas das vezes o teu funcionário está pegando atestado, às vezes ele está com enxaqueca, ele está com problema emocional. Ele não está com problema aqui dentro da empresa. É a liderança. Ele não quer ver a cara do líder. Ele não quer ver a cara dos colegas. Aí ele fica com problemas emocionais, dor nas vistas, enxaqueca, muitos vomitam. Eu já peguei caso de uma menina falar para mim, toda vez que eu dobro a esquina, que eu vou chegar no meu trabalho, eu começo a passar mal e ter náusea. E toda vez ela tinha náusea. Onde eu questionei ela. Eu falei, mas só acontece perto do teu emprego? Ela disse, porque eu tenho ranço. Eu disse, para você ter ranço, você está trabalhando algo. Ela falou assim, você não pode me dar um atestado de 5 dias?
Falei, não, vou te dar atestado, vamos conversar o que está acontecendo. Aí ela conversou comigo, né? Então, assim, quando essa empresa ela tem um plano terapêutico, tem uma terapeuta ali para atender, diminui o atestado. Porque se tem uma pessoa que está diminuindo ali as vendas, que não está dando lucro, a gente vai tentar conversar. Às vezes essa pessoa está com problema. Ela está com ansiedade, está com depressão, está passando com dificuldade com o casamento, com o filho. Às vezes ela está chateada com o líder, aí ela desconta na empresa, não vou vender. Eu não vou vender. Tem outra questão também, que a empresa sempre está tendo problema. Funcionários que não conseguem parar de mexer em rede social na hora do trabalho, outros tem que sair toda hora lá fora para fumar, né? Tem sempre. Então a gente vai, né, conversar, ver o que está acontecendo, qual o motivo de fumar tanto. Estresse. Mas qual que é seu estresse? A gente vai resolver esse estresse, a gente vai conversar. E a questão da elaboração das dinâmicas, dos projetos, eu montei um projeto para uma empresa que eu tive que fazer uma pesquisa uma semana, porque quando eu montei o projeto, esse projeto ele era mais para funcionário, ou orientação para funcionário, sobre assédio, todo tipo de assédio, né? Quando eu termino de montar o projeto, a lei muda. Aí eu tenho que recapitular, estudar tudo. A lei mudou. Porque agora a questão de você de ficar dizendo para você assim, certas coisas, tipo, debaixo da minha mesa tá cheio de currículo, né? Se você não quiser trabalhar, você pode ir embora. Já tem uma cláusula para isso, né? Colegas que infernizam muito a vida do outro. Eu já vou colocar logo esse termo, porque é o que eu mais ouço, né? Inferniza muito a vida, deixa aquela pessoa com ansiedade, crise de ansiedade, a pessoa passa mal, fica nervosa, chora. Não pode. O colega está sofrendo bullying dentro da empresa. A empresa é responsável por isso. Então, assim, tudo a gente tem que estudar. O que está acontecendo dentro daquela empresa? É bullying. É estresse. É fulano que não quer trabalhar. Aí a gente vai sentar, vai conversar. É igual eu digo, dependendo do que a gerência me dizer, é o plano que eu vou montar. Aí a gente... quando é assédio, é outra coisa. Aí a gente vai montar outra coisa. É o caos dentro da empresa, né? É aquele momento onde você fala assim, né? Vou jogar tudo para... Vou chutar o balde. Chutar o balde. Já ouvi muito essa frase. Quero chutar o balde, não tô nem aí. Vou tacar fogo no parquinho. É o que acontece, né? Então, tantas oportunidades aí pra gente buscar esse apoio, essa ajuda, né, emocional, mental, né, profissional, para você que está aí procurando evoluir na profissão, profissionalmente, né? Você, olha, eu não sou nada disso, eu não sei o que eu sou. Você pode encontrar uma orientação profissional através, né, do que a gente conversou aqui com a terapeuta e psicanalista Sirlene Borges, né? Ela está disponível, né, com um ótimo plano para que você possa aí buscar uma capacitação profissional, uma evolução, né, no seu relacionamento conjugal, né, e também, né, outros tipos de assunto, como a gente comentou aqui. Se você se considera um narcisista, que precisa de ajuda, quer encontrar apoio para alguém que você conhece, então você sabe que na saúde emocional, na saúde mental, né, você vai encontrar ali várias formas de ajuda, né, e o mais importante é você reconhecer que você precisa de ajuda. Isso eu vejo, né, Sirlene, como é importante e necessário isso. Importante, é necessário, é necessário. Não precisa ter vergonha, medo de julgamento. Ninguém é perfeito, ninguém é feliz todos os dias, não existe uma pessoa que vive feliz para sempre. É a vida. A gente tem altos e baixos, e o importante é buscar ajuda. Falando sobre empresa, eu estive num estado e eu visitei uma maternidade. Aquele estado está de parabéns. A maternidade tem terapeuta para todo lado, para funcionário, para pacientes, para acompanhantes de paciente, para você ter ideia. Isso é muito bacana, sabe? Desde das meninas que fazem a comida, elas estão todas preparadas. Se ela estiver quietinha, elas vêm, perguntam se você está bem, senta, coloca um banquinho, quer conversar com você. Elas estão ali, né, para servir o lanche e ir embora, mas não. Elas servem e vêm conversar com você. Isso é muito interessante, eu achei muito bacana. Eu comentei com uma pessoa aqui, sempre assim, todo dia tem terapeuta para todo lado. As meninas da limpeza,
todas arrumadinhas de uniforme, coisa mais linda. Todas com cabelinho limpo, não tinha nenhuma com, né, para as mulheres aí que vão trabalhar numa empresa, que eu falo assim, você precisa cuidar do emocional, porque muitas das vezes as tuas coleguinhas, né, te criticam, mas não sabe o que você tá passando em casa. Eu já ouvi relato de pessoas falar assim, fulana vai trabalhar mal vestida, não lava nem o cabelo. E eu disse, você foi perguntar para ela o que tá acontecendo com ela? Porque às vezes ela pode estar depressiva. Uma pessoa depressiva, ela não quer se cuidar. Então é muito importante isso. Estar sempre bem arrumadinha no trabalho, com o cabelinho limpo. E nesse estado que eu fui nessa maternidade, as meninas que limpavam, elas limpavam feliz a maternidade. Elas estavam sempre alegres, dando bom dia, dando risada, cantando, de fone de ouvido. Uma alegria imensa. E todo dia era daquele jeito. Eu passei 3 dias lá, 3 dias, nada mudou. Uma felicidade imensa. A limpeza, o ambiente fala muito. Quando você chega num ambiente tudo organizado, sabe? Aquele colega que te dá bom dia, que não fica te incomodando. Ah, por que você já tomou 3 cafés? Por que você já tomou 4? Deixa o colega tomar café. Eu falo, deixa eu tomar café. Café tá aí para tomar, a empresa tá pagando café. E se a empresa não quiser pagar, todo mundo se reúne e compra um cafezinho. Não vamos brigar por causa de cafezinho. Aí tem outra questão de horário também. Eu não vou ceder meu horário para fulana porque ela tem filho. Ceda seu horário, ela precisa buscar o filhinho dela na creche. Seja gentil, tudo isso a gente ensina. Sabe, terapeuta é para isso, é para acolher. Quero comentar aqui, por exemplo, né? Eu sei que a vida é corrida, todo mundo está nessa correria do dia a dia com as obrigações e de repente surgiu uma necessidade, né, de procurar ajuda e essa ajuda é fora de hora, né? Isso que eu observei que é muito interessante, porque questões de saúde pública, questões de terapeuta, questões, né, de necessidade urgente, alguém teve uma crise, alguma coisa urgente, né? Isso que eu acho interessante que você faz esse atendimento especial. Fala um pouquinho pra gente. Sim, esses dias eu marquei uma consulta e fui consultar. E deixei minha consulta para socorrer uma mãe com uma criança. Aí depois eu liguei pro meu marido e falei, ó, quando você quiser vir me buscar, você tem que ligar para saber onde que eu tô, porque nem eu sei onde que eu vou estar. E é assim, é fora de hora. Já cheguei a sair meia-noite, 11 horas. Se precisar socorrer, eu saio, o celular tá ligado, é só me ligar. Atendo também online, em qualquer lugar. Eu tenho pacientes do Paraná, Belo Horizonte, Portugal. Então pode me ligar, me liga. Eu não tô de férias. Quando eu tiver de férias, eu aviso. Coloco lá, tô de férias. Mas mesmo assim, já aconteceu de eu estar de férias, o paciente me ligar e a gente tá no carro, a gente foi para uma lavanderia e ficou todo mundo dentro do carro, porque tava frio, a gente ficou com o aquecedor ligado, que era um lugar muito frio. E um paciente ligou, ele tava com um problema em casa, ligou. Aí eu pedi para minha filha e pro meu marido, sai do carro, que eu preciso atender, porque eu vou ficar um tempo aqui falando, então se eu ficar lá no frio, eu vou começar a congelar. Você tirou todo mundo do carro. Para atender o paciente, eu tava de férias. E, então, assim, não tem, gente, não tem, porque eu sempre digo, tem gente que me critica, fala, não, você tá errada. Problemas emocionais, ansiedade, depressão, crise de pânico, que hoje tem muita gente que tem crise de pânico, mas não assume que é crise de pânico. Fala assim, é ansiedade. Eu tô olhando pra pessoa. Eu sei que ela tá sufocando, ela tá com dor no peito, ela tá com falta de ar, ela tá, eu vou infartar, eu sei que eu vou infartar, eu tô infartando. Não está infartando, você só está tendo uma crise de pânico. Isso não tem hora para acontecer. Você pode estar dormindo e acordar com isso. É ansiedade generalizada, né? Dá ataque cardíaco, palpita, a garganta tranca. Então, às vezes, precisa chamar, né, o terapeuta, o psicólogo, a gente tem que estar lá disponível. Vai lá, calma, abraça, conversa com o paciente. Eu tenho uma maneira certinha de posicionar o paciente, tanto no avião, assim, numa emergência, em qualquer lugar. E eu vou posicionar ele de uma maneira que ele vai se acalmar, vou conversar com ele e tudo vai ficar bem. Se for o caso, eu ver que não vai melhorar, a gente aciona o SAMU, o bombeiro, leva para o hospital, mas não tem hora. Se eu não estiver de férias, e mesmo que eu estiver, daí eu vou ter que atender online, eu atendo. Interessante, né? Você estava naquela cidade fria, lá do sul. E eu tinha sido criticada tava nevando. A pessoa falou bem assim pra mim, tua profissão é muito fácil, é atender sentada.
Eu disse, só que a gente tem que montar laudo, a gente tem que montar todo o diagnóstico do paciente, o que ele tem, né? Como ele chegou desde a primeira consulta. É um relatório todo que a gente tem que montar, a ficha anamnética, não é assim. Aí, de repente, o telefone toca. A senhora vai ter que me atender. Eu falei assim, alguém vai ter que sair do carro. Porque é sigiloso, então a minha família não vai saber, né, com quem eu estou falando. Eu sempre digo assim, quando eu atendo um paciente lá em Minas Gerais, o paciente lá em Minas Gerais, a gente não vai dizer o nome nem quem é o paciente, né? Eu tenho paciente de Minas Gerais mesmo que uma vez meu marido falou, puxa, era meia-noite, e eu esperando a mulher me ligar, chamada de vídeo. E ela disse pra mim, agora que eu acabei de sair de casa, eu pego 3 ônibus pra casa. E ela tem vários problemas emocionais, inclusive a bipolaridade. Eu já acalmei paciente que teve ataque de fúria e que, gente, graças a Deus, né, na escola que eu me formei, eu fui muito bem preparada para isso. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ter estudado na escola que eu estudei. Porque o dia que aquela paciente ligou para mim e falou assim, eu vou matar todo mundo na empresa e vou me matar. Eu falei, só Deus para me ajudar agora. Porque eu não conheço o prefeito daquela cidade. Eu não tenho contato com o bombeiro. Eu tentei manter contato com o prefeito pouco fez. Não se importa com o cidadão. O que ele quer é turista. Eu falei, agora pronto. O que eu faço com essa mulher? E eu fiquei com ela meia hora no telefone, acalmei ela. Depois eu fui jantar, pedi para ela tomar um banho. E depois ela ligou de novo, e eu já estava pronta para dormir, e fui para a sala, e fiquei na sala com ela até umas 2 da manhã, conversando com ela. E ela ainda é minha paciente até hoje, graças a Deus, continua na mesma empresa, tá tudo bem. Não fez nada daquilo que prometeu. E só para você ter ideia, o trabalho que, na empresa que ela trabalha, tem 5 psicólogos e 3 médicos. E é uma empresa cristã. Então você fala que nem por uma questão ambiental ali é necessariamente previsível que uma pessoa possa precisar ou seja necessário a intervenção, né? Porque mesmo dentro desse ambiente você fala que ela teve esse acesso aí. Ela teve porque ela tem vários problemas emocionais, entre eles bipolaridade, né? Ela e mora numa cidade assim onde tem muito turista. Então as cidades assim, não todas, mas algumas cidades que tem muito turista, a saúde fica lá no 3º plano. E nessa cidade aconteceu isso, né? A cidade ficou em 3º plano. Doutora Silene, eu quero aí concluir nesse momento da nossa segunda live aqui, nosso segundo podcast falando sobre saúde mental, né, de muitos que nós teremos aí em Maracaju falando sobre esse momento especial, né, e agradecer a sua presença aqui, né, agradecer também a presença do seu marido Gerisval, né, que está acompanhando tudo do lado ali, está só de olho, observando. Obrigado também, Gerisval, pela sua presença aqui, né, mais uma vez, e quero que você faça aí uma conclusão, né, desse momento especial onde nós falamos, né, tantas cases, né, casos de problemas de saúde mental e também, né, gerar essa solução, uma resposta para a população, né, que cada vez mais precisa desse apoio, né, e principalmente se falando de saúde mental, a gente pode falar também de saúde pública, né, que é tão difícil o acesso a esse tipo de apoio na saúde pública. Sim. O apoio na saúde pública, apoio nas empresas, apoio emocional em geral, é muito importante, faz falta. Faz falta, não adianta negar, porque faz falta. E hoje eu quero deixar uma mensagem especialmente para as mulheres. Que tomem muito cuidado, que se amem, que se colocam assim, em primeiro lugar. Não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar, você se amar, você querer se cuidar. Preste atenção nos seus relacionamentos, estudem, trabalhem, tenha a sua profissão. Não importa qual profissão você vai ter. Tenha o direito, a sua dignidade, para quando você estiver num relacionamento que aquele cara se mandar, você ter condição de tocar a tua vida sozinha, né? Tenha a quantia de filhos que você vê que vá dar conta de sustentá-los sozinha, né? E se cuide. Mas eu quero ter 4, 5 filhos, tá? É problema seu, mas que você dê conta. Olhe para você e fala, eu dou conta de tudo isso e eu vou seguir com a minha vida. Busque ajuda, busque apoio.
E seja muito feliz, se cuide, se ame, preste atenção nos relacionamentos, não se prenda a relacionamento abusivo, não se prenda, busque ajuda, busque uma libertação e se ame muito. Essa é a nossa programação do podcast aqui no Portal Maracaju. Quero aí convidar você agora para curtir, comentar e compartilhar a nossa programação. Estamos sempre aqui trazendo novidade, informação de qualidade para você e hoje recebendo aqui a terapeuta e psicanalista Sirlene Borges. E na próxima edição estaremos aí com mais temas relevantes. Você pode comentar aqui nos comentários, deixar a sua sugestão de temas, onde nós vamos estar falando aí na próxima edição do podcast do Portal Maracaju. Muito obrigado a você mais uma vez e até o nosso próximo podcast.